A Comissão de Meio Ambiente da Câmara assumiu uma posição de relevo depois que as questões ambientais passaram a compor a pauta dos temas mais discutidos do planeta. Agora mesmo os cientistas estão advertindo para os efeitos violentíssimos que já começam a se sentir com a elevação da temperatura geral do planeta. Aqui no Brasil, as questões ambientais se converteram num tema controverso, principalmente aqui no Congresso Nacional, onde ambientalistas e ruralistas vivem em confronto permanente. Os primeiros alegando que precisam de um relaxamento das normas ambientais para atender às necessidades de produção, enquanto os ambientalistas querem mais rigor nessas normas, alegando que o relaxamento poderia causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, é o novo presidente da Comissão do Meio Ambiente, onde todas essas questões vão estar em debate. Ele está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, que é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, o que não falta é desafio. O senhor vai começar por onde? Porque a encrenca é enorme, tem confusão para todo lado. Paulo, é difícil dizer por onde vai começar. Os temas são variados e a comissão já começou a trabalhar com requerimentos e projetos sendo avaliados das diversas naturezas. E é essa dinâmica mesmo, até porque você já disse, o tema assume cada vez maior relevância na sociedade global, porque deixou de ser uma percepção apenas de cientistas, de estudiosos, de pessoas que são militantes ou focadas na investigação do assunto. Dia a dia Hoje de todo mundo, né? já é perceptível, já está no senso comum a questão do aquecimento, as mudanças climáticas, quer dizer, uma série de fenômenos que não são mais objeto de investigação científica ou de um grupo pequeno de pessoas. Então, Você observa isso nesse momento na sua região? Em todo lugar. Com aquelas cheias absurdas do Rio Madeira, por exemplo? Então, há mudanças... Que não aconteciam antigamente. A gente se lembra que aconteceu, mas não naqueles níveis. Não, nos níveis. E as mudanças de estações também. Na minha região, que é uma região mais chuvosa, hoje, cada vez mais, o período se desloca para uma outra estação. Então, são mudanças que, com certeza, têm a ver com esse modo, na minha opinião, esgotado de produção de bens e de consumo dos nossos ativos ambientais, né? Quer dizer, essa relação, esse modelo, me parece, ainda que a gente não saiba como é que vai superá-lo exatamente, mas há consciência de que esse modelo está esgotado, nós não podemos conviver, por exemplo, no Brasil, só para dar um pequeno exemplo, com a produção de 40 milhões de automóveis todo ano ingressando nas grandes cidades. Isso está tornando a mobilidade, o meio ambiente, uma coisa quase que insuportável. Quer dizer, sem falar da questão energética, quer dizer, a discussão da matriz energética, que já vinha sendo feita timidamente, tende a se transformar num tema central dentro, por exemplo, do âmbito de uma comissão como a do meio ambiente. Claro, nós estamos, inclusive, aproveitando essa questão, nós estamos realizando em conjunto com a Comissão de Mineração um seminário agora, até o final deste mês, sobre essa questão da matriz energética. Aqui o Brasil ainda tem uma matriz energética relativamente limpa, bem equacionada, mas eu acho que falta maior protagonismo. Nós podíamos estar dando passos muito mais consistentes no sentido de ter uma matriz energética cada vez mais limpa, com energia renovável, não é? Não tem sentido mais o Brasil manter uma discussão sobre energia nuclear quando os países que já utilizaram estão se desfazendo disso, por exemplo, a Alemanha. O acordo nuclear Brasil-Alemanha parece que caducou, não tem mais sentido esse Absolutamente, acordo. até porque já há um novo acordo Brasil-Alemanha de 2012 estabelecido exclusivamente sob a ótica de energias limpas, de energias renováveis. Então, exemplo que você deu deste acordo caduca do Brasil com a Alemanha já está... Que prevalece desde o governo Geisel. Desde o governo. E se o Brasil não provocar, ele será tacitamente renovado. Nós estamos, inclusive, fazendo um movimento junto à embaixada, junto ao governo brasileiro, para que ele já, digamos, formalize aquilo que já está na prática esgotado. Então, esse é um tema que nós precisamos discutir no sentido de aproveitar o nosso potencial de energia eólica, de outras fontes renováveis e limpas de energia. Então, eu diria que a pauta é múltipla, não é a questão que se colocou aí do desmatamento, que tem a ver com o aquecimento global, a questão dos recursos hídricos. O senhor conhece mais de perto ainda, porque ele assume dimensões catastróficas na sua região.
na sua O região? Brasil Na região o norte, terceiro... a situação é muito séria. O Brasil, segundo os relatos da ONU, do IPCC, que é o terceiro país com maior quantidade de emissões de gases. Não é? E isso praticamente se dá, em grande parte, por conta do desmatamento na Amazônia. Mas a gente precisa fazer o debate de forma um pouco mais consistente. Primeiro, os indicadores de desmatamento na Amazônia ainda são absurdos. O último levantado, que foi publicado recentemente, dá quase 6 mil quilômetros quadrados, 5.800 e alguma coisa quilômetros quadrados de desmatamento no período de agosto de 2012 a julho de 2013. Sem a existência de uma política de recuperação só para as pessoas, concomitante a isto. Né? Para as pessoas terem uma ideia, significa quase 2 vezes o território da cidade de São Paulo. Tá certo? Então, em um ano, é esse o indicador de desmatamento na Amazônia. É uma coisa absurda e tem gente que festeja, tá certo? Porque já foi maior. Não é? Então, eu acho que não dá para festejar algo dessa natureza. Segundo, é preciso coibir o desmatamento na Amazônia, mas é preciso que a União, que o governo tenha uma política clara de como é que vai fazer isso. Não adianta dizer para o pequeno e para o médio que está lá enfiado no meio do mato, orientado ou estimulado pelo governo para integrar, para não entregar a Amazônia lá na década de 70, pelos militares, etc. As pessoas largaram tudo e foram para lá, incentivadas, inclusive, com políticas públicas de incentivo. Essas pessoas têm 30 malárias no corpo, uma família para criar, sem escola, sem saúde, sem transporte, sem crédito, sem nada. Simplesmente, o único bem visível é a madeira em pé, uma motosserra para vender para um grande madeireiro. Até porque esses hábitos são centenários. Pronto, mas se isto é considerado predatório, é preciso que alguém ofereça um novo arranjo produtivo que justifique a madeira em pé mais valiosa e mais rentável para esse cidadão, porque senão todo o discurso ambiental, o discurso de sustentabilidade, passa a ser um discurso doutrinário, um discurso sem efeito prático. Então é preciso dizer o seguinte, é possível fazer sequestro de carbono e dar de renda para este cidadão o tanto quanto ou mais o que ele recebe com a madeira derrubada. Não é? Enquanto o governo federal, enquanto os governos, de uma maneira geral, não tiverem uma política e saber quanto custa a implementação de um novo ciclo econômico na Amazônia e saber quem paga ou quantos são que vão pagar, que entes federativos vão pagar, o resto é conversa fiada. Deputado, o senhor diria que nós estamos tendo que sair daquela era romântica para a era prática? Claro. Peraí, não é bonitinho manter e tal, porque dizer não é só por isso. A derrubada, o desmatamento agride o efeito estufa, produz aquecimento, desequilibra a harmonia de sustentabilidade. Isso são conceitos absolutamente estéreis para quem está lá sem escola, sem pôr de saúde, com uma família, com um menino para criar, para dar sustentação, e que a única forma de ter alguma renda é vender a madeira de forma legal ou ilegal. Não é? Então é preciso que a gente tenha, exatamente, é preciso que tenha uma política alternativa com outros arranjos produtivos que possam substituir, digamos assim, esse modelo predatório agroexportador primário que ainda prevalece como macroeconomia na Amazônia. Deputado, só para a gente encerrar, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu tinha notado aqui, a gente passou rapidamente pela questão do aquecimento global, que parece ser é um tema de interesse internacional, sem dúvida nenhuma, mas nós temos aqui no Brasil 2 outros temas muito sensíveis. A questão da água e a questão dos resíduos sólidos, cuja legislação que obriga o manejo desses resíduos já deveria entrar em vigor agora em 2014, punindo as prefeituras e os governos que não se adaptarem. Como é que a comissão vai se posicionar diante desses 2 temas? A legislação atual prevê que até o final deste ano, de 2014, os lixões a céu aberto estejam eliminados do cenário urbano brasileiro. Eu creio que isso não vai acontecer, por uma série de razões que talvez não dê para a gente aprofundar isso agora, mas faltou orientação às pequenas e médias prefeituras. As grandes capitais, elas estão viabilizando de alguma forma isso. Mas, muitas vezes, aquele município lá no interior, aquele prefeito que tem dificuldades, inclusive, para pagar o salário do professor, de botar um médico ali, talvez isto não tenha a prioridade que merecesse ter. E era preciso que houvesse uma orientação mais incisiva, um protagonismo maior do governo no sentido de estimular, de dar compensações, de fazer a compreensão plena do significado disso, no sentido de tentar transformar isso numa realidade. Acho que nós não vamos
talvez cumprir essa meta, talvez precise esgarçar um pouco mais esse prazo, ou flexibilizar um pouco mais esse prazo. O fato é que este é um desafio que nós não podemos adiar por muito tempo. Segundo, a questão dos resíduos sólidos é o serviço mais caro do poder local, não é? Então, nós precisamos transformar isso numa cadeia produtiva que possa gerar renda. As cooperativas de catadores já estão aí, quer dizer, há uma série de experiências positivas nisso, que servem, inclusive, como suporte para a educação ambiental, porque este é o grande problema. E este problema da educação ambiental não é só um problema da pobreza, isso é um problema de gente... o sujeito acha que joga fora o lixo, não tem mais um lugar de fora, não tem o lado de fora. Nós estamos numa aldeia global que todo mundo tem a ver. E paga... O planeta não tem lixeira. Não tem lixeira, quer dizer, está todo mundo envolvido, queira ou não, nisto. É preciso que a gente tenha uma consciência de ter uma relação um pouco mais harmônica entre as necessidades do desenvolvimento humano e a relação harmônica com esses ativos ambientais que servem à qualidade de vida da população. Deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, novo presidente da Comissão do Meio Ambiente. Parabéns pela sua indicação, Paulo. sua eleição para lá. Um abraço. E sucesso. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.